Tá, eu vi algumas perguntas aqui sobre mediunidade. Vou tentar falar sobre isso aqui brevemente, então. Tem um comentário do Anderson aqui falando em mediunidade, rito coletivo Kung Fu tá dando resultado. Que bom, Anderson, bom saber. Aí, por falar nisso, eu tinha visto uma pergunta aqui sobre mediunidade, sobre como trabalhar, desenvolver mais a mediunidade. Em essência, pessoal, a base para desenvolvimento mediúnico é meditação, tá? Então não tem como fugir. Sei que no começo meditação é chato, mas a meditação ela precisa se tornar um hábito na vida de qualquer magista, de qualquer espiritualista. A meditação ela te ajuda muito a conseguir controlar, esvaziar, acalmar a sua mente e entrar num estado, sabe, de conexão com o momento presente, entrar num estado assim, sabe, de transe, nem que seja assim num nível mais baixo, para começar a sintonizar com a energia do ambiente, sintonizar com a energia da entidade que está presente do teu lado, com a energia do ritual que está sendo, né, feito ali no momento. Então a meditação é a base, o alicerce. Todo espiritualista, todo magista que eu conheço, que faz os rituais e que se conecta, consegue ver, consegue ouvir entidades, tem como pretexto a meditação antes. Então faz pelo menos 5 minutinhos de meditação antes de começar de fato. Claro que tem assim, pessoas que têm uma mediunidade muito absurda, desbloqueada, que tá assim, andando na rua e tá vendo o espírito e opa, se quiser conversar com o espírito ali andando na rua, a pessoa consegue, eu já vi disso aí. Só que assim, pensando na prática, a prática que a maioria de nós aqui faz, tipo, um ritualzinho ali, colar e tal, né, um feiticinho, alguma coisa, antes de fazer, a gente acaba, né, fazendo ali uma meditação. Então a realidade é essa. A meditação ela é tipo assim, é a técnica base, né, para o desenvolvimento e para o exercício da própria mediunidade em si, na grande maioria das pessoas. Então começa meditando. No que diz respeito a exercícios de meditação, recomendo Franz Bardon, Magia Prática, O Caminho do Adepto. O primeiro e o segundo grau tem vários exercícios ali sobre meditação. Pratica todos, tenta desenvolver, experimentar todos, né? Vai, enfim, vai explorando. E a meditação, de novo, ela tem que se tornar um hábito, né, na vida assim, dos praticantes de magia, principalmente para quem quer desenvolver a mediunidade. Então, meditação é a base. Junto com a meditação, ainda também uma coisa que Bardon ensina, reforma íntima e autoconhecimento. Você, através da meditação, você consegue reconhecer os seus padrões de pensamento. Você consegue reconhecer os seus padrões de atitudes. Você consegue observar melhor quais são as suas respostas emocionais às coisas que acontecem ao seu redor. Autoconhecimento, entender melhor sobre você mesmo, entender sobre como que a sua mente funciona, entender sobre como o seu ego funciona, entender sobre como você reage às coisas, né, da vida de maneira geral. Isso te ajuda em muitas coisas, inclusive na mediunidade, que uma das dúvidas muito frequentes que o pessoal que faz rito e tem conexão, né, com entidades durante rituais é: Dalton, como é que eu sei quando é uma coisa da minha cabeça e quando é uma coisa que a entidade está soprando no meu ouvido? Autoconhecimento, reforma íntima e meditação. Se você meditasse com frequência, se você fizesse lá a reforma íntima, se você anotasse e buscasse compreender qual que é o seu padrão de comportamento, qual que é o seu padrão de reação emocional às coisas e principalmente qual que é o seu padrão de pensamento, no que geralmente a tua mente fantasia, no que geralmente a tua mente, sabe, fica ali divagando, esse tipo de coisa ajuda você a reconhecer o seu padrão mental. Todo mundo tem um padrão mental e todo mundo tem um padrão comportamental. Quando você reconhece e tem isso na palma da sua mão, quando você recebe uma informação de fora, quando alguma ideia, ou quando alguma imagem, ou quando alguma frase, sugestão surge na sua mente, você consegue facilmente distinguir: isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui veio de fora. E aí você consegue começar a separar aquilo que é coisa do seu ego daquilo que é coisa de fora. Só que para saber o que é coisa do teu ego e o que é coisa de fora, você precisa conhecer o seu ego. E conhecer o seu ego é trabalho de autoconhecimento. Autoconhecimento também vem através de constante reforma íntima, anotar quais são seus defeitos, anotar, observar, meditar para aprender novamente qual que é o seu padrão comportamental, seus padrões mentais, seus padrões de pensamento, suas reações emocionais em relação a tudo na vida de maneira geral. Você meio que vai se mapeando. A gente no começo tem a ideia errônea de achar que a gente se conhece, mas vai por mim, a gente não se conhece. Vai por mim, a gente às vezes conhece muito menos sobre nós mesmos do que a gente deveria. Então, esse processo de autoconhecimento, que é alinhado com a meditação, já ajuda, né, pra caramba. E outra dica que eu posso falar também sobre mediunidade. Mediunidade, energia mediúnica gasta.
tá? Então, é que nem energia mental. Se você tá trabalhando muito, estudando muito, estudou lá várias horas seguidas, chega no final, pô, você tá exausto, você não consegue mais raciocinar nada, porque você gastou toda a sua energia mental. Você trabalhou o dia todo lá, sei lá, no pesado mesmo, chega no final do dia, você tá exausto. Energia vital, você gastou energia vital. Energia mediúnica também é gasta. Existem, assim como existem reservas naturais do ser humano de energia vital, energia mental, também existe energia mediúnica. A energia mediúnica ela é gasta mediante os rituais que você faz, mediante as comunhões que você faz, enfim, mediante o exercício da tua espiritualidade, a tendência é você gastar um pouco. Conforme você vai se forçando a se conectar, se forçando a desenvolver essa mediunidade, você gasta energia mediúnica. Para suprir essa energia mediúnica que você constantemente vai estar trabalhando e botando ela em prática, em atividade, você precisa comungar com energias que renovem esses teus estoques de energia mediúnica. Da mesma forma, sua energia mental esgotou, vai dormir, vai descansar. Tua energia vital está esgotando, vai comer. Tua energia mediúnica está esgotando, comungue com forças ou fontes de energia espiritual que exercem poder sobre a mediunidade. Então aqui a gente está falando de muita coisa. Pode ser muita coisa, desde contato com divindades lunares, espírito olímpico Fu, arcanjo Gabriel, energias planetárias da Lua, espíritos elementais da água. Geralmente essas são as entidades que estão associadas, né, aos princípios da água, aos princípios lunares, e os princípios lunares do elemento água são as energias que regem e influenciam sobre a mediunidade ou a sensibilidade energética humana. Então, uma vez por mês, separar ali, fazer, né, um ritualzinho, fazer uma comunhão com energia lunar ou com energia de elemento água, é bom para renovar, né, os teus estoques de energia mediúnica, para manter você alinhado com essa energia lunar, para manter você alinhado com essa energia de elemento água, e aí as coisas fluem melhor. Ainda sobre contato com entidades. As entidades que são especialistas em desenvolvimento mediúnico, em desenvolvimento de sensibilidade energética, elas te ajudam a controlar melhor a sua mediunidade, te ajudam a lapidar melhor a tua mediunidade. Então, mesma coisa, mais um motivo para você buscar algumas fontes ou buscar algumas entidades para comungar, porque elas vão lapidar a tua mediunidade, fazer a tua mediunidade ficar mais forte e fazer com que você aprenda a controlar melhor também a mediunidade, para você conseguir botar a mediunidade em prática, né, nas coisas que você quer executar. Além disso, ainda sobre comunhão, dica aí que eu dou, boa, chá de artemísia, vai numa casa de produto natural, pede artemísia. Artemísia é um chá ruim, mais ruim que só. Eu tinha que botar mel, botar umas 2 colheres de mel lá pra adoçar, mas chá de artemísia quem já tomou, tá ligado? Ou é talvez porque eu tenha paladar infantil. Chá de artemísia é muito bom pra mediunidade, pra intuição. É uma erva que ela tem, sei lá, é realmente mágico esse negócio. A erva, ela tem uma ação energética em específico muito boa no desenvolvimento de sensibilidade energética, intuição e alguns pontos da mediunidade, assim, de maneira geral. Então, chá de artemísia, recomendo. E tomar chás ou comungar, né, com medicinas, assim, também é uma coisa interessante, uma coisa prática. Por exemplo, o pessoal do xamanismo aí, que é adepto de algumas medicinas da floresta, por exemplo, rapé. Tem rapé que ajuda bastante no desenvolvimento mediúnico e na sensibilidade energética. Então, tem os recursos a nível físico que a gente procura e tem os recursos a nível espiritual e as meditações. Então, veja que é um conjunto de coisas. Nunca tem uma só coisa que você vai fazer para desenvolver ou trabalhar a mediunidade. É um conjunto, é uma correria. Você vai fazer um monte de coisa. É um hábito, né? Tem que ser um hábito, tem que ser uma rotina. Mas, enfim, as dicas que eu posso dar para vocês são essas aqui, né? Que eu consegui lembrar aqui, eleger coisas, tudo isso que vocês me ouviram falando, eu boto em prática isso aí tudo. Beleza? Tinha mais uma pergunta aqui sobre mediunidade, deixa eu... Aqui o Alan perguntou, qual a melhor meditação para comunicação com os espíritos? A de não pensar e esperar a fala do espírito? Então, como eu falei, existem vários tipos de meditação. Lá no Magia Prática, o Caminho do Adepto, o Bardo ensina, né, vários estilos diferentes de meditação. E lembrando, meditação é base de mediunidade ou base de contato mediúnico. Então, quando você vai fazer um rito, um contato com uma entidade, você vai estar em contexto meditativo, muitas das vezes, na maioria das vezes, e através desse contexto meditativo você vai conseguir sintonizar nessa energia e receber
imagens, falas, intuições, insights ou coisas do tipo. A que geralmente eu recomendo é justamente a de esvaziar a mente. Então, pratiquem o exercício de tentar esvaziar a mente de vocês, porque nos ritos o que você vai procurar fazer é justamente isso, é esvaziar sua mente. E aí você deixa sua mente vazia, ou procura deixar sua mente vazia. A tendência o que vai ser? A sua mente ser invadida por pensamentos, normal. Pensamentos assim aleatórios. Aí, de novo, essa prática constante vai fazer com que você saiba diferenciar o que é um pensamento intrusivo do que é um pensamento que veio em resposta de uma comunhão energética, que veio em resposta do teu corpo mediúnico interagindo com a entidade ou com a energia do ritual que você está fazendo. Então, esvaziar a mente realmente é assim que eu mais indicaria. Tenta fazer o rito e deixar a mente o mais vazia possível. E a tendência é que a mente seja, né, invadida. Inevitavelmente vai aparecer alguns pensamentos, né? A tua mente vai ser tomada por pensamentos. Às vezes, pensamentos intrusivos. Às vezes, pensamentos que são respostas mediúnicas da entidade, ou mensagens, né, insights ou imagens que estão sendo projetadas pela entidade ou pela energia do rito como um todo. Então essa seria aí a meditação assim, que na prática ali mesmo, na hora H, é a que você acaba assim, usando mais. Claro, cada um. Pode ser que tem pessoas que usam outros métodos, né? Mas o método que eu particularmente uso é esse. Quando eu estou meditando durante um ritual, eu quero receber a resposta de alguma entidade, eu procuro me botar em meditação e esvazio a mente. Deixo tudo assim, em branco ou tudo escuro e fico no aguardo. Fico no aguardo. Opa, pensamento intrusivo. Joga fora, não me serve. Fico no aguardo. Mais um pensamento intrusivo. Não me serve, joga fora. Pum. Já apareceu uma coisa diferente. Aí, opa, isso aqui eu acho que não é pensamento intrusivo. Isso aqui eu acho que é mensagem da entidade. Aí isso eu tomo pra mim e absorvo. Assimilo, né? E aí, de novo, a importância do exercício, da rotina, do hábito de meditação. Como eu falei, para você identificar o que é pensamento intrusivo, você vai ter que fazer muitas outras meditações fora de contexto ritualístico. Meditação no dia a dia, você pode fazer meditação antes de dormir, você pode fazer meditação ao acordar, você pode fazer, sei lá, você tá no carro, no ônibus, né, de passageiro, né? Você pode aproveitar que você tá ali, botar um fone de ouvido e meditar. Então procura, enfim, exercer esse hábito da meditação. Meditação não precisa ser uma coisa longa, você não precisa sempre fazer 30, 40 minutos de meditação. 5, 10 minutos de meditação já é válido, já conta. Pô, se parar pra pensar, fazer 10 minutinhos de meditação diário ao longo de meses, cara, isso já traz um resultado, sabe? Um resultado sólido, né? Porque você vai aos pouquinhos, por mais que seja pouquinho, tá sendo feito de maneira contínua. Então, é justamente essa persistência, né? Essa continuidade que vai trazer um resultado consolidado lá no final. Então, outra dica, né? Mantenha hábito de meditação fora dos contextos ritualísticos. Então, tem muita gente, eu sei que é foda, porque, depende muito da rotina de cada um, né? Mas tem gente que deixa pra meditar só na hora de ritual, ou só em contexto mesmo de ritualística ou de prática espiritual. Só que daí, de novo, o problema vai ser esse, né? Quando você deixa pra fazer só as meditações só em contexto ritualístico, pode ser que você veja que não vai conseguir, né, ter assim o mesmo aproveitamento, por assim dizer. É bom você acostumar também a meditar em outros momentos assim do cotidiano, para treinar separadamente esse negócio de aprender a esvaziar a mente, aprender a reconhecer os seus padrões mentais, aprender a reconhecer os seus padrões de comportamento, aprender a reconhecer os seus pensamentos intrusivos, e aí você vai se autoconhecendo melhor. Quando você se autoconhece melhor, aí fica mais fácil. Quando chegar a hora, lá na hora H, quando você tá com a mente ali vazia, esperando receber a resposta de uma entidade, você consegue separar perfeitamente pensamento intrusivo de resposta mediúnica. Então, em essência, são as dicas aí que eu posso estar passando para vocês. Inclusive, eu vou depois clipar isso aqui, vou tirar esse corte e vou mandar para o YouTube, porque dúvidas sobre mediunidade é bastante frequente, né? Então é sempre bom tá... Já tem uns vídeos mais antigos aí no canal, depois pesquisem sobre mediunidade, pesquisem sobre gnose, tem vídeo aqui no canal.